Bom, vou mostrar a vocês aqui agora, caso você tenha dados intervalares, ou seja, intervalares é aquele que tem a reguinha, e você queira comparar grupos independentes, você vem aqui em teste T, amostras independentes. Veja o que é que vai abrir aqui. Eu quero comparar, por exemplo, o nível de depressão entre homens e mulheres. Então eu jogo aqui variável dependente, é o que você quer comparar. E aqui você vai botar as variáveis independentes, que são os grupos que você gostaria de comparar em relação à depressão. Então, nesse caso aqui, eu gostaria de comparar homens e mulheres em relação ao nível de depressão. Veja, teste T de independente. Veja que aqui você tem três tipos de teste. O teste T de student é um teste paramétrico quando você tem amostras maiores. O teste de Welch é uma alternativa interessante, porque às vezes o teste T de student acontece uma violação do Levene, principalmente às vezes no caso aqui os grupos são muito diferentes, então às vezes você pode usar o Welch ou o Mann-Whitney, que é um teste não paramétrico. Os três tipos de teste, eles falam sobre comparação de grupo. Caso você queira saber um pouco mais sobre cada um deles, aqui no JASP você pode clicar aqui nesse izinho e ele vai falando um pouco, né, sobre cada um dos tipos de teste, tá? Você pode pegar algumas informações, ou então pode dar uma olhadinha no Google aí sobre cada um. Em geral, os mais comuns é o Student e o Mann-Whitney. Mann-Whitney é um teste não paramétrico, em geral para amostras menores, e o Student são para amostras, na verdade são para amostras paramétricas, em geral são estudos maiores. Esses dois são os mais comuns. Mas se você usar o de Student e estiver usando o de Levene, eu sugiro que você use o de Welch, caso sua amostra seja um pouco maior, com tendência à normalidade. Caso não, sua amostra seja menor, use o Mann-Whitney. Veja que o dado que mais interessa aqui é esse nível de significância. Você vê que teve diferença significativa entre homens e mulheres. Mas é importante também que você coloque aqui descriptives, que são os dados descritivos, que é o que vai apresentar a média. A média de depressão das mulheres foram 16 pontos e dos homens 12 pontos. O N em cada grupo é 322 para mulheres e 95 para homens. O SD é o desvio padrão. Tá? Basicamente, você pode checar, por exemplo, normalidade com o teste de Shapiro-Wilk. Nesse caso aqui, é esperado que não seja significativo. No caso aqui, sendo significativo, significa que a amostra não é normal. Então, teoricamente, a gente precisa fazer só testes não paramétricos. Mas é muito difícil que dê normalidade dos dados, a não ser que seja muito grande. Bom, mas sem falar muito ainda, eu gosto muito de usar também o tamanho de efeito, que vai falar sobre o tamanho da diferença que existe. O mais conhecido é esse Cohen's D, o teste D de Cohen. Tem outros aqui também, que tem classificações, você pode estar vendo um pouco mais de informações, mas o mais comum é o D de Cohen. E ele vê aqui que a diferença mais ou menos uma diferença não tão grande. Pelo teste de Welch deu 0,3, que é uma diferença fraca. E pelo teste de Mann-Whitney 0,19. Você pode estar vendo mais informações também sobre o teste D de Cohen. Mas é um teste de tamanho de efeito para você ver se essas diferenças são muito grandes ou não. Tá ok? A gente pode fazer vários tipos de comparação aqui também. Por exemplo, eu poderia comparar nível de coesão em homens e mulheres. E aí a gente vê que não fica mais significativo, tá vendo? Não tem diferenças significativas de coesão familiar entre homens e mulheres. Aí nesse caso não tem sentido a gente fazer o tamanho de efeito, mas aqui a gente vê a média foi exatamente igual entre homens e mulheres, tá? Então, se você quiser ver teste D de Cohen, é isso daqui. Como relatar essas informações? Eu vou deixar um artigo aqui na legenda, mas, por exemplo, aqui você tem um grupo, aqui é um artigo que eu publiquei, vou deixar aqui a legenda. Você tem um grupo aqui, que fica mais tempo no Instagram, mais do que 2 horas ao dia, que você tem a quantidade de pessoas no grupo, a média e o desvio padrão. Então, aqui está a média. Aqui são a média das pessoas que ficam mais de 2 horas ao dia, porque aqui está num Z-score, que é um score padronizado, por isso que está assim, 004, 010. E aí aqui você tem o p-valor e aqui você tem o tamanho de efeito. Beleza? Espero que tenha aproveitado. Até a próxima.